Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV, aqui pela TV das Artes. Hoje aqui no estúdio, mas entrevistando a médica veterinária e perita criminal, Luciana Ferreira. A gente vai conversar um pouquinho sobre as questões de segurança sob o ponto de vista jurídico, nos aspectos em que ela fez contralaudos em processos, obviamente omitindo dados que não podem ser revelados, e também falando um pouquinho sobre a questão da medicina veterinária, não no seu aspecto apenas e tão somente de animais pets, mas também no que tange a questão de manejo e etc e tal. Em primeiro lugar, Lu, eu queria agradecer demais a presença, tá? A gente já está aí há um tempo para fazer essa entrevista e eu queria que você inicialmente falasse um pouquinho sobre a Luciana Ferreira. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu sou veterinária, né? Me formei em 1988, estudei na USP, na época só tinham a USP e a Unesp. Eu trabalhei a minha vida inteira com cavalos de esporte, de alta performance, cavalo de salto, cavalo de corrida. Sempre tive cães e trabalhei com cães, com clínica de cães também. Foi uma vida dedicada à clínica de animais, né? E depois de 35 anos, 34 anos nessa área, eu precisei, por uma mudança de vida, eu precisei ficar mais em casa, vamos dizer assim, pegar menos estrada. E aí eu encontrei na perícia uma forma de utilizar todo o conhecimento, né, toda a bagagem que você acumula durante anos. E fiquei encantado mesmo, porque é uma coisa bastante investigativa, utiliza o seu conhecimento, gera bastante indignação, né, nas coisas da justiça, porque, pelo jeito, assim, nem sempre são justas. E estamos aí, né, na luta, nessa nova área. Maravilha. Então, falando dela, me diga, em linhas gerais, o que faz uma perita judicial que eventualmente é contratada como assistente técnico, como perita do juiz. Explica mais para nossa audiência o que faz uma perita e uma assistente técnica. Então, o perito judicial, ele é nomeado pelo juiz, né? Ele é imparcial sempre, e ele vai analisar os casos, né, o que lhe foi pedido, responder os quesitos, né, as perguntas que lhe foram feitas, e ele vai analisar e colocar em um laudo, né, para o juiz de uma forma explicativa, de uma forma que o juiz entenda sobre o assunto, já que a medicina veterinária ela não é de entendimento, né, da área jurídica, não é de fácil entendimento para um leigo. Então, o perito seria como se fosse um braço do juiz, né? Nessas questões veterinárias, a decisão do juiz pode ser norteada pela conclusão do perito. E esse perito, você falou, ele é nomeado pelo juiz e ele é imparcial. Isso. Todo mundo tem que ser imparcial. O assistente técnico, ele trabalha para uma das partes. Então, a gente chama de laudo o trabalho, o relatório que o perito judicial faz. E a gente chama de relatório técnico, né, ou parecer técnico, o relatório que vai ser feito pelo veterinário, né, pelo perito, né, pelo assistente técnico, que é o nome mais correto, chamado por uma das partes. Mas
em qualquer um desses casos, o perito ele não pode jamais faltar com a verdade. Certo. O Instituto de Criminalística, a perícia que ele executa, seria correto afiançar que o Instituto de Criminalística, em qualquer evento, funcionaria como perito judicial ou não? Então, o correto mesmo, assim, está na lei, eu não lembro que lei que é, mas está na lei que a perícia de animais, ela é privativa do médico veterinário. Mas então, existe brecha para que não seja, né? Não está na lei, mas existe brecha, vamos dizer assim. certo. No perito criminal, o certo mesmo era ter um perito veterinário criminal, né? Então, quer dizer, tem que ser policial e também veterinário, né? Mas, na ausência dele, o correto é você chamar 2 veterinários concursados. Certo. Porque o perito criminal, ele, teoricamente, ele não poderia avaliar os maus tratos, a não ser quando é aquela coisa intencional, né? A pessoa vai lá com um pedaço de pau e soca o animal, né? Quando é um crime assim, quando é algo assim hediondo, né? Cristalino, né? Exatamente, mas numa criação, por exemplo, de animais, teria que ser o veterinário. Maravilha. E vamos passar para o seu trabalho já executado. Obviamente você omita os nomes, né, em função do trabalho executado, mas dentro desse período dos 35 anos e dentro desse período especificamente de assistente técnico, quantos laudos você fez? Quais as características desses laudos? O que você pode falar para nossos telespectadores para que eventualmente veterinários, telespectadores, venham a se interessar e venham a entender mais essas visões que você já teve? Eu fui chamada para fazer 6 pareceres técnicos. Um deles eu abri mão, porque não teria como dizer que não teria sido maus tratos. Então eu preferi... o que eu fosse dizer ia ser contra o meu cliente, né? Eu preferi não pegar. Então eu fiz 5 e até eu entrei nessa área muito assim por indignação, né? Por assistir uma vez na TV uma apreensão de um canil e por acaso conhecer pessoas que conheciam ali, ter colegas meus que eram veterinários da cavalaria e tal. Então eu conhecia as pessoas que conheciam de um lado e quando foi pego assim foi uma surpresa para essas pessoas. Aí eu me interessei sobre o caso, né? Era um caso de apreensão de cães e acabei vendo que me deram um laudo para eu ver, né? Antes até de ser contratado. Quando eu vi, assim, tinha uma série de erros, uma série até de sacanagens mesmo, não é assim, infelizmente, para falar. Aí eu vi que o negócio, assim, ele não segue uma verdade, né? A pessoa não vai lá e faz uma perícia direitinho, como tem que ser, animal por animal, no local, não é feito dessa forma. Mesmo que o Conselho de Medicina Veterinária preconiza, né? Existe um manual de boas práticas que você deve seguir um ritual na apreensão de animais, porque a apreensão de animais, pets, cães e gatos, eles não são avaliados como rebanho. É diferente de você apreender boi, búfalos, ele é individual, né? Ele tem que ser analisado ainda no local, tem que identificar, tem toda uma cadeia de custódia, né? Porque o maus tratos, ele é crime, né? Então, você tem que ter toda uma cadeia. Isso é completamente burlado, sabe? Não se identifica os animais na retirada, não se caracteriza.
Aí, então, depois, quando apresentam em laudo, você não sabe quanto tempo esse animal ficou na caixa de transporte, por exemplo. Ele pode sair sujo, pode ter saído do canil limpo, depois pode ser apresentado sujo, né? Casos assim de animais que ficam 36 horas numa caixa, por exemplo, esperando para ver aonde vai. Né? As apreensões, elas são feitas de uma forma que às vezes as pessoas não sabem para onde o animal vai. Então, como que pode apreender um animal se você não sabe para quem que vai, né? Então, assim, eu vi que a apreensão, principalmente as apreensões, elas são, assim, muito desorganizadas. É um circo, às vezes, porque o animal, ele acaba sendo prejudicado. Já teve vários casos de morte durante as apreensões, mais de um caso, morte por hipoglicemia, morte por hipertermia, né, que o animal fica no transporte, sofre calor e morre. Então, assim, o negócio é muito, assim, animais que foram fotografados, esse foi uma de grande porte. Animal que foi fotografado embarcando, e aí não conseguia embarcar o animal, desembarcava para tirar foto, político. Aí o animal caiu, quebrou a pata e largaram o animal lá. Então, quer dizer, o negócio é muito midiático e nada profissional. Tá. Então vamos lá. Você falou da cadeia de custódia. Então, para mostrar para os telespectadores, quando acontece uma eventual apreensão, você falou que tem que ser feito a individualização do animal, certo? Você tem que fazer o exame do animal no local. Junto com o local. Junto com o local. O que é esse junto com o local? Fala para os nossos telespectadores. Você preenche um protocolo, quer dizer, existem vários protocolos, né? Tem um que a gente chama PTDEA, que é o mais utilizado, e cada cão, para ficar mais fácil, você vai só ticando, sabe? Então tem sobre as 5 liberdades animais ali, tem sobre se ele está com água à disposição, se ele tem comida, que para mim é um erro no protocolo, porque no caso de cães e gatos, você não é obrigado a deixar comida o tempo inteiro. Aliás, o correto é não deixar comida o tempo inteiro. O correto é a alimentação individual, né? Certo. Então, se tem água à disposição, se tem espaço arejado, luz solar, todo um ambiente adequado, né? Então, algum animal pode estar pior que o outro. Um animal pode estar na cama, do outro pode estar no calabouço, por exemplo. Então, você tem que avaliar animal por animal e você tem que identificar e caracterizar. Não é assim um exame clínico ainda, mas caracterizar. O animal está muito magro, não está magro, está machucado, não está machucado, porque ele pode se machucar no transporte. Então, quando ele chegar para ser periciado na clínica, se ele se machucou no transporte, vai poder dizer que machucou no canil ou no gatil, né? Ou mesmo animais serem colocados nos laudos, né? Que também já aconteceu. De animais de outras raças, de repente, aparece no laudo, assim. Você está vendo um monte de Lulu, de repente aparece um maltês, todo escangalhado, né? Então, a cadeia de custódia ela é muito importante. E essa cadeia de custódia, você diz que pelo menos nesses 6, né, laudos que você fez, essa cadeia de custódia não foi obedecida? Não foi obedecida. Tanto que teve animais assim que faltaram animais, por exemplo, quando sai, foram tantos, aí você checa com a pessoa que tinha os animais, eram tantos, já era outro número, e aí quando apresenta no laudo, outro número ainda. Aí nenhum número bate. Né? Aí, às vezes, tem foto de um para ilustrar 2. Então, assim, é uma coisa muito, né, muito bagunçada. Tem que fazer direitinho, né? Com foto, hoje não tem desculpa para não fazer, porque você tem um celular ali, você tira a foto de um lado e de outro, né? Faz tudo direitinho, fica muito fácil com vídeo. Então, mas isso não tem sido feito. E às vezes, o cachorro, ele
sofre algum problema durante o transporte, e aí no laudo pode ser remetido ao canil, né? Morreu porque estava maltratado no canil. Entende? Então não é uma coisa justa, né? E às vezes ou foi no transporte ou foi no próprio local onde ele chegou. Você tem que ter direitinho. Isso é muito importante, né? E nesses processos, em todos os processos que você atuou, teve algo irregular dentro dessa cadeia de custódia. E me diz o seguinte, o juiz ou o Ministério Público não perceberam essa falha ou não quiseram perceber? Bom, a falha ela é colocada, né? Quando eu fiz o parecer técnico, eu coloquei. Certo. Certo. Então, o que eu vejo, mas eu não sei se é verdade, né? Nesses casos, ninguém chamou um perito judicial. Então, a parte que recolheu os animais, ela tinha interesse em recolher os animais. Certo. Porque eram todas partes advindas de ONG, de entidades que têm interesse, porque os animais de raça, eles não esquentam o local, né? O animal de raça você apreende e rapidamente você tem uma fila ali de kits também, né? E para pegar o animal. Então, gera bastante coisa hoje em dia, né? Engajamento, opinião pública e tal. Então, infelizmente, o juiz ele tem ficado com o primeiro laudo, né? Ao invés dele levar em consideração. Porque também não é um laudo que eles fazem, né? É um parecer técnico. Então, tem o parecer técnico do lado da pessoa que tem interesse na apreensão dos cães, e aí tem o parecer técnico do lado da pessoa, do canil, né? Mas o que tem sido visto é que eles ficam com o primeiro, né? O segundo tem sido desconsiderado. E isso é triste, até para a medicina veterinária, porque teve um caso muito interessante que a pessoa, eu não peguei esses casos no início, geralmente é depois de uma condenação que eu peguei, sabe, alguns. E um deles, a moça foi condenada pela morte de animais e tiveram 3 peritos, inclusive uma perita judicial, né? Só que ela fez parecer técnico, inclusive uma perita, assim, que é diretora da Associação de Medicina Veterinária Legal, assim, uma professora, sabe? Uma sumidade dentro, né? E tirou o nexo de causalidade do canil, né? Pela morte dos animais. Mas depois, 2 colegas, assim, mentiram em juízo e o juiz condenou. Quer dizer... Deixou de ver 3 pareceres técnicos, inclusive uma de uma pessoa que é uma sumidade, entende? Tirando o laudo, a menina teve uma condenação criminal. Então isso é muito desanimador, né? E o problema que a gente vê muito, né, Lu, é que os maus tratos, a Lei 9.605 de 98, ela só prevê o dolo. Então aquilo que você falou no sentido de quando você vê alguém pegando um pedaço de pau e batendo, isso está cristalino ao maus tratos, mas, pelo menos pelo que você falou desses seus processos, não há evidência clara de maus tratos. E não havendo, deveria sair da legislação especial, porque aí é alguma coisa no sentido de negligência. Sim, seria uma infração, inclusive a pessoa deveria ter o direito à adequação, né? Um prazo, tem muito cachorro, então dê um jeito de ter menos cachorro, por exemplo, ou o teto assim, ou assado, e a pessoa poder se adequar, porque querendo ou não, a criação, embora tenha criado essa narrativa, né, a pessoa só explora
a criação ela tem investimento e tem carinho. Quem cria gosta dos animais. Hoje em dia que virou uma narrativa, assim, o pessoal repetindo sempre as mesmas coisas, né? Um monte de barbaridade. Mas na hora de adoção, todo mundo quer de raça, né? Porque de raça é previsível. Tem essa vantagem. Não que a adoção deve ser estimulada e tudo mais, mas dá para existir os dois, sim, né? Eles são coexistentes. Deveria existir menos do lado dos animais errantes, do sem raça, né? Mas não porque a gente não gosta do sem raça, porque eles estão em excedente, né? Eles nascem na rua, eles é uma população diferenciada. Agora, os de raça, eles nascem no local e já são disponibilizados para outro local, né? Eles não ficam na rua. Eu vejo que as legislações, elas estão preocupadas com animais de raça. E estão esquecendo os animais de rua. Que é um grande problema, né? Os tais errantes. São os que mais sofrem, os que são atropelados, chutados, queimados, né? Esses realmente sofrem, né? Aliás, entrando nessa questão, vamos falar um pouquinho do manejo, porque o manejo tem uma série de legislações que estão, né, falando sobre as questões, só que não falam, melhor dizendo, do manejo dos pets, né, das pessoas, mas não falam de como deve ser o manejo dos errantes. Primeiro, eu queria que você explicasse diferença, né? O que é manejo, para que todos os telespectadores entendam, e aí falar um pouquinho sobre essa dicotomia, que é o manejo do animal pet de casa e o manejo dos errantes. Então, assim, a gente trabalha, seriam duas populações diferentes, né? Embora da mesma espécie. Uma população a gente considera bem domiciliada. Bem domiciliada é aquele animal que não sai de casa. Você tem na sua casa, quando você sai com ele na coleira, ele não fica desatendido na rua. Então, tanto faz ele estar castrado ou não estar castrado, que você tem o controle dele. E a outra população são os animais errantes e os mal domiciliados. Quem são os mal domiciliados? São aqueles cachorros que encostam ali na sua casa, que você acaba deixando entrar para dentro, mas que também você deixa o portão aberto para ele sair. Então você fala assim, se for legal, você fala, não, ele é meu. Agora, se também não for muito legal, você fala, não, eu nem conheço, né? Se tiver aqui. Então esse é o mal domiciliado, né? E às vezes muita gente pega, principalmente nas áreas carentes, fica com dó, alimenta, né? Alguns se tornam animais comunitários e outros acabam sendo de alguém, mas o vira-lata, ele é dureza, porque ele pula muro, ele cava buraco, ele arrebenta portão. Então, mesmo você tendo um dentro de casa, num local onde tem muitos cães soltos, né, errantes, ele acaba entrando dentro da sua casa e acaba cruzando com a cachorra, né? Então, dentro dessas duas populações, dentro dos domiciliados, dos bem domiciliados, estão quase que a totalidade dos cães de raça, mais alguns sem raça. E dentro da população mal domiciliada ou errante, que são os mais vulneráveis, né, a maus tratos, que estão em excedente, né, os que causam problema na saúde pública, a grande maioria, né, quase a totalidade, é vira-lata. Então, mas é uma questão populacional, né? Né, mas por acaso você pode quase que dividir, né, entre os de raça e sem raça, mas bem domiciliado muita gente adota também. Então você tem os dois, eu tenho os dois, muita gente tem vira-lata, tem cachorro de raça. Mas nos cães errantes, os mal domiciliados, aí o ideal é você castrar ele o mais cedo possível. Porque se você não castrar, a chance dele ser abandonado, a cadela grávida ou os filhotes, é muito grande. É muito grande. Então vale a pena você instituir um programa de castração que tenha regularidade, porque não adianta a pessoa ir lá e falar, nós vamos fazer um mutirão, aí castra na cidade. Aí demora um ano para o segundo mutirão, aí os cachorrinhos que estavam novinhos naquela época
já cruzaram e já tiveram filhotes. Então você tem que fazer pelo menos a cada 5 meses, no máximo 6 meses. Né? Fazer mutirões e manter um local fixo de castração, que seja. As zoonoses hoje em dia elas estão fechando os abrigos, né? Os canis, mudando para departamento de bem-estar animal, quer dizer, mudando o nome, mas não mudando nada. E não tem condição do Estado manejar a população canina sem ter um abrigo, pelo menos uma casa de passagem, vamos dizer assim, né? Então, assim, não tem o que fazer. O animal está na rua, chama zoonose, não tem onde pôr. O animal está causando problema, o animal morde na rua, não tem onde pôr. O animal está doente, vai passar para todo mundo, não tem onde pôr. É assim que nós estamos resolvendo em diversos municípios. E aí a gente entra dentro de um problema, né? Que assim, tem inúmeras ONGs extremamente sérias que fazem esse trabalho de acolhimento, né? Destes animais mal domiciliados, né? Que você falou, ou errantes. E tentam fazer essa adoção, né? Procurar familiares que queiram animais para adotar esses animais. E dentro desse contexto, há também aqueles que visam ou que têm uma visão aos animais de raça, né? Esses canis que são eventualmente estourados, enfim, tem sempre esse... Eles estão sempre em busca de uma raça para eles poderem meio que suprir aqueles sem raça definida. Na verdade, o que eu vejo assim é um monte de coisa em volta do animal, mas no fundo acaba não sendo tanto pelo animal, né? Tem muitas ONGs que fazem trabalho aí, pegam animais de rua, tudo estrupiado e trata, né? E são bancadas, muitas são bancadas, e de vez em quando, esporadicamente, elas, né, não, tendo animais de raça, parece que dá um impulsionamento ali, né? Certo. De tudo, assim, tanto de opinião pública, quanto até de dinheiro, porque é uma coisa, assim, bastante curiosa, e às vezes a ONG está em pleno trabalho de apreensão, mas já tem na rede social e precisam de dinheiro, né? Então, assim, é uma coisa triste de você ver, por exemplo, um animal tem que sair de um lugar, se não tá bom, tem que ir para um lugar melhor, né? Ou pelo menos que possam cuidar dele. Agora, ele sai de um lugar e vai para um lugar que vai ter que ficar pedindo dinheiro, então é uma coisa assim, o animal não tá seguro, né? Não foi para um lugar, não está com segurança. E depois esses animais, realmente, muitos têm sido apreendidos, assim, eles são de criação, né? Tem investimento ali, as raças, elas devem ser preservadas, né? O que deveria acontecer, né? Seria, quando da apreensão, se você não vê, por exemplo, se você vai fazer um movimento e apreender determinados animais, você percebe que faltam documentos para o canil, que faltam algumas carteirinhas de vacinação, enfim, questões documentais. Esses animais, eles deveriam ser colocados administrativamente na responsabilidade daquele tutor que já está com ele, né? Até porque vai haver um processo, seja ele criminal ou não,
em cima daquela pessoa. Então não há pessoa melhor para ficar com os animais do que aquela própria pessoa que vai ter que prestar conta ao judiciário. Na verdade, o criador ele não tem interesse em vacinar os animais, né? Às vezes ele pode estar desorganizado, sim, faltar os documentos. Também já vi casos de pegarem os documentos, depois dizer que não tinha. Então, assim, é tudo muito bagunçado, né? Por lei, somente precisa da vacina de raiva. É a única vacina. É a única vacina. Vamos dizer que eu sou, sei lá, naturalista, vegana, qualquer coisa assim que eu não acredito em vacina, tá? Eu tenho clientes que não vacinam os cães, porque não acredita que faz mal a vacina, porque dá comida natural, porque é outra vibe ali, sabe? É outra... Ela acredita sim, cuida do cachorro, ela sabe que tem que cuidar, né? Realmente, não vai levar o cachorro para andar em lugar muito contaminado, porque o cachorro dela pode pegar e morrer. Mas é a opção dela. Então, por lei, é a raiva que é obrigatória. Agora, um canil, ele sempre vai ter interesse em vacinar os seus cães contra as outras doenças, porque senão é prejuízo na certa, né? Ninguém quer que os animais adoeçam. O criador, ele não vai no rumo de maltratar, de não querer cuidar, de não querer fazer, né? Essa é uma verdade. E agora todo mundo... existe uma criminalização, o próprio jeito que os repórteres já falam quando eles vão fazer a reportagem, mas ele vendia, mas tinha animal para venda, como se a venda caracterizasse que a pessoa só quer vender, né? Que não tem mais nada, é a venda a qualquer custo e tudo mais. O que vai acontecer é que o Brasil tem uma sinofilia de destaque mundial, né? E muita gente vai sair por causa dessa amolação. Porque criar custa caro, você cria para os outros muitas vezes, né? O criador muitas vezes cria para ele, mas acaba vendendo para os outros também, o que não é tão comercial, que é mais privacionista. Então, às vezes sai mais barato você não gastar com isso e trazer um animal de fora, se você quiser determinada raça, por exemplo. Especialmente nos animais grandes, né? De grande porte. Certo. Aliás, pegando essa sua colocação, tem vários criadores que criam para perpetuação da genética daquela raça, né? Recentemente eu conversei com uma lá do Rio de Janeiro que ela cria basicamente para perpetuar uma raça X, né? Que eu não vou falar aqui, mas tem muito isso também dentro dos criadores, né? Olha, eu acho que a maioria, se contar em número, não de número de cães produzidos, mas em número de criadores, a maioria é criador pequeno e que cria por uma paixão. Sabe, assim, às vezes tem poucos cães, quando tem que cruzar, procura um clube, procura algum cachorro. Às vezes tem gente que sai daqui e vai para a Argentina para levar cachorro para cruzar, por exemplo, porque lá tem um cachorro que é bacana para ela. Então é uma paixão. Tem gente que gasta dinheiro em carro, né? Tem gente que gasta dinheiro em cachorro. A maioria, em número, eu penso que seja ainda essa turma, mas talvez não o número de cães, né? Que hoje tem muito a criação mais comercial e tal, que tem sido até mais visada, né? Nessas apreensões, porque geralmente tem muito cachorro. Mas nessa última que aconteceu, eu posso falar até um pouco, porque eu conheci a pessoa, nessa dos shelters, por exemplo, era uma criação preservacionista, né? E tinha cães bons ali, cães importados. Foi uma perda para a raça. Se for ver assim no âmbito da genética do país mesmo, foi uma perda para a raça. Isso é importante você falar. Na verdade, é uma perda para essa raça, para o próprio animal. Né? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Ele tem o direito de ser perpetuado, porque a Louis Spitz, ele está com o ser humano desde a idade da pedra lascada, né? O pug, que todo mundo fala assim, mas
o Pug não devia nem existir. O Pug tem de 400 anos, tem desde a época do Confúcio, antes de Cristo. Tá? Já tinha os cachorros de carinha chata ali, que chamava Carolina. Então o cachorro ele vem atrelado à história da humanidade mesmo. Ele é um patrimônio vivo da nossa história. Foram animais que foram criados regionalmente, por alguma necessidade, foram selecionados, né? E depois, por volta de 1800, início de 1900, é que começaram a tentar preservar as características e tal, e aí começaram a colocar os registros genealógicos e tal, mas as raças elas já vêm, né, formadas, vamos dizer assim, regionalmente, há muito tempo, né, da época do Coliseu, que tinham os molossos ali, né, se não é o cão exatamente, são os ancestrais que estão ali, os mastitis, né, então, assim, são antiquíssimos, né, o Faraó Hound, da época dos faraós, a sinofilia, ela não é, o pessoal acha que é que nem você comprar uma bolsa, né, mas quem gosta, quem está nessa, tem muita história, tem muita cultura. É uma coisa assim muito bacana, é muito apaixonante. Lu, primeiro queria agradecer demais aí o seu tempo. Queria que você falasse aí aos nossos telespectadores, deixasse uma mensagem para todos eles. Todo mundo, ou quase todo mundo, ou tem um cão, ou tem um gato, ou tem os dois, né? Queria que você deixasse uma mensagem para todos eles. Bom, a mensagem é que hoje em dia as pessoas estão até sentindo culpa em ter um animal de raça, né? Em comprar um animal de raça, né? Da mesma forma que uma ONG, quando resgata um animal, tal, ela precisa de dinheiro, o criador, para criar, ele também é custosa a criação, né? Então é uma forma dele ser remunerado pelo trabalho dele, né? Pelo trabalho dele, pelo gasto. Nada nessa vida é de graça. E se você for pensar, os cães de raça, eles acompanham a humanidade há muito tempo, né? Então, você querer destruir uma coisa que existe assim há tanto tempo e que caminhou e que nos trouxe aqui nessa evolução, porque o cachorro foi o responsável pelo ser humano parar de ser nômade, por exemplo, para a gente se estabelecer, porque a gente tinha um animal que tomava conta, pela possibilidade de você ter rebanhos, né? O cão de pastoreio. Então ele norteou muito da nossa existência onde nós chegamos hoje, né? Assim como os cavalos. Então você querer acabar, dizimar e colocar isso num patamar de que não vale, né? De que um animal de raça não seja valioso, é no mínimo uma ingratidão, né? Então eu acho que tem que trabalhar no sentido de preservar os animais de raça, que eles são um patrimônio vivo, uma joia viva, e tem que controlar os animais sem raça por conta de um excedente. Quando eles estiverem bem controlados, quem quiser ter o seu vira-lata, porque ninguém é contra ter vira-lata. Apenas que eles estão excedentes, não tem política pública voltada para eles mais, tá? É muito sofrimento deles na rua, à mercê, e vamos ser mais pelo animal, né? Não tanto por engajamento, por política, por votos, né? Que sejamos pelo animal mesmo. Lu, muito obrigado pela enriquecedora entrevista e a gente tá junto nessa batalha sempre, você sabe disso. Aos meus amigos telespectadores, outro dia a gente volta. Forte abraço.